Então, gente, tá gravando agora, né? Bom, tá vendo o QGIS, né? Tô. Da última aula, a gente fez aqui algumas operações de seleção, né? Então, eu vou começar a trabalhar hoje com a parte aqui de vetores, tá? Algumas ferramentas de geoprocessamento de vetor. Mas vou aproveitar para a gente também dar uma olhada aqui em algumas outras funcionalidades que existem aqui nessa aba de vetores que a gente não explorou ainda. Para mim fazer isso, no primeiro exemplo, eu vou dar uma opção aqui, que seria a fazer uma consulta espacial. Tá? O que seria uma consulta espacial? Eu selecionar alguma camada que ela contém alguma feição, que ela seja igual a uma função, ela intercepte ou ela toque uma outra camada, tá? Aí, no caso, não é mais eu estar no banco de dados ou estar naquele gerenciador de expressão procurando alguma característica, mas é uma função em localização, eu selecionar uma camada em função de uma característica de outra camada, tá? Para mim fazer isso, antes disso, eu vou aproveitar e dar uma revisadazinha aqui e fazer, por exemplo, fazer uma seleção. Como é que eu faria, por exemplo, BR-116 no estado da Bahia? Tá? Tem até uma atividade parecida com essa lá, né? Não sei se é Bahia ou se é... Tá, Minas Gerais, para não ter confusão. Então, vamos lá. Unidade da federação. Aí eu pego o valor 1. Deu uma cortada agora. Vou pegar aqui unidade da federação. Vou criar uma expressão para selecionar aqui em rodovias, certo? Em rodovias, eu vou selecionar BR-116. Pegar aqui valor único. BR-116. BR igual a 116. Mas eu não quero toda a BR-116. Eu vou criar a BR-116 dentro do estado da Bahia. Então, eu vou no condicional, né? Pegar um operador end. Então, o que ela vai ser? BR-116, mas que ela esteja dentro do estado, aqui Minas Gerais. Minas Gerais. Então, vai ser BR-116 e que esteja dentro do estado de Minas. Selecionar. Vou marcar aqui as sedes. Cadê? Vai demorar aqui um pouco. Mas acho que já foi, viu? Você vê aqui, tá amarelinho, ó. Esse trecho está em amarelo, ó. Minas, dentro do estado de Minas, tá? Você nota que a partir daqui, ó, já é Bahia, tá em vermelho. Aqui dentro de Minas, BR-116 está em amarelo. Certo? Aí se eu dissesse assim, gente, eu quero saber quais são os municípios que a BR-116 cruza dentro do estado de Minas. Quais os municípios que a BR-116 vai cruzar dentro do estado de Minas? Então, é a vez de eu usar a consulta espacial. Então, eu vou querer selecionar quem? Os municípios do Brasil, né? Em que interceptam a camada rodovia, mas eu não quero todos, eu quero só quem está selecionado. Ó. Tem 34 geometrias selecionadas, que são quem? A BR-116 no estado de Minas. Então, quando eu dou aplicar,
ele pergunta aqui, depois que ele faz a operação, se eu quero salvar isso aqui como uma nova camada. Mas no caso, não. Fechar, ó. Então, pronto, gente. Tá aqui. Esses são os municípios do estado de Minas Gerais, certo? Que são cruzados pela BR-116, dentro do estado de Minas. Ok? Tá certo? Então, é uma maneira de eu fazer essa consulta espacial. Gente, essa segunda opção, eu vou só comentar, não vou fazer aqui, tá? Essa segunda opção é quando você tem um arquivo do AutoCAD. Deixa eu só clicar aqui para vocês mostrarem. Você vai buscar um arquivo DXF, que o AutoCAD, ele, quando você salva um arquivo, ele salva dois tipos de arquivo. Ele salva o DWG e salva o DXF. Então, você pega esse arquivo DXF, que é um arquivo do AutoCAD, e aí você diz onde quer salvar um arquivo shape, e só comenta se é linha, o polígono é ponto, dá OK, ele vai transformar esse arquivo do AutoCAD num arquivo de shapefile, tá? É uma maneira de você converter um arquivo que está lá no CAD para shape. Vamos aqui na outra. Outra aqui interessante. Também não vou só comentar. Aqui é para você carregar arquivos que vêm de GPS. Você salva o arquivo num programa. Deixa eu ver aqui se eu tenho algum aqui. Não. Pelo menos não está no formato que ele aceita. Que é o GPX. Tá, não. Sim, vou voltar aqui. Eu acabei fechando. Então, você vai procurar um arquivo que está no formato GPX, é a maneira de você carregar pontos de GPS. Ele tem também essa maneira aqui, ó, descarregar do GPS. Geralmente só trabalha mais com equipamentos da Garmin, tá? Garmin, aí você diz qual é a porta, conecta o GPS aqui na porta USB para descarregar os dados de GPS. Deixa eu ver um outro. Esse aqui é bem interessante, gente. Você fazer, por exemplo, uma estatística básica. Então, por exemplo, coloca aqui o Ceará. No Ceará, eu vou num campo chamado área, que vai ter o quê? A área dos municípios. Então, eu tenho aqui a camada Ceará e o campo área. Quando eu dou OK, ele vai fazer um cálculo da estatística. Ele vai calcular a média da área dos municípios do estado de Ceará, desvio padrão, soma, valor mínimo, valor máximo, número, no caso são 184 municípios, coeficiente de variação, número de valores únicos, intervalo e mediana. Então, por exemplo, se você tem aqui uma tabela que tem a renda per capita, você pode fazer renda per capita, ou então IDH, ou então qualquer um outro índice. É uma maneira rápida de você fazer a estatística dos valores que estão numa camada. Fechar. Deixa eu ver outra aqui. Esse investigar, tem essa questão aqui de seleção, que vai ser um pouco parecido com aquela outra que tem lá, mas tem esse aqui, selecionar por localização, que vai ser muito parecido com aquele. Você diz aqui, por exemplo, municípios que cruzam rodovias
Aí eu digo, ó, incluir feições que interceptam com a feição selecionada. Ele vai fazer praticamente o que está feito aqui, ó. Pegar e marcar municípios do Brasil que intercepta apenas quem está selecionado, no caso que é BR-116, em Minas Gerais, e feições que interceptam. Quer ver? Deixa eu desmarcar aqui. Se eu desmarcar, talvez desmarque tudo. Mas seria a mesma coisa, tá? Vou fazer aqui. Uma outra interessante, gente, é essa aqui, ó. Polígonos de Voronoi. Polígonos de Voronoi seria a mesma coisa que equivalente que a gente chama de polígonos de Thyssen, tá? Então, por exemplo, deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou selecionar a sede dos municípios que estão aqui nesses municípios selecionados. Então, vou aproveitar e mostrar aquele outro lá. Investigar, seleção por localização, selecionar feições em sede Brasil, que cruza município Brasil, mas nos municípios Brasil, eu só quero esses municípios que estão selecionados. Que completamente. Ok. Aí marcou aí, ó. Se eu desmarcar município, desmarcar rodovias, tá aqui os municípios marcados de amarelo. Tá? Bom, eu vou aproveitar esses municípios marcados em amarelo e vou criar o que eles chamam aqui de polígonos de Voronoi. Quem já viu em agrometeorologia um negócio chamado de polígonos de Thyssen? Seria o equivalente ao polígono de Voronoi. É um outro nome, na verdade, isso aqui é chamado polígono de Voronoi, mas como Thyssen usou muito isso aqui em climatologia, o pessoal começou a chamar de polígonos de Thyssen. Mas é um polígono que ele determina a área de interferência de um ponto, certo? Então, pegar aqui sedes Brasil, colocar aqui um shape de saída, salvar ele dentro aqui de... dentro da pasta, computador, meu drive, Classroom, salvar ele aqui com o nome de Voronoi. Ele aqui dentro de municípios. Então, Voronoi. Voronoi. Eu só simplesmente marco em a camada de pontos. Aonde que eu vou salvar? Essa questão do buffer é o seguinte, se você quer que ele passe esse quadro exatamente no limite do ponto, ou se você quer que ele passe um pouco. Eu vou aumentar ele aqui um pouco, 5%. Ok, vamos ver como é que fica. Então, não sei se vocês já viram um polígono de Thyssen, você pode usar para várias coisas. Por exemplo, imagine que você tem as paradas de ônibus numa cidade e você quer determinar quais são as áreas de influência de cada parada de ônibus, né? Aliás, ele criou foi para o Brasil todo. Então, tá aqui, ó. Aqui é como se fosse a área de influência de cada município desse, tá? A área de influência de cada município desse. É o que ele chama aqui de Voronoi. Esses retângulos, tá? Mostrando aqui essas áreas de influência. Isso é muito usado em climatologia, e lá eles chamam isso de polígonos de Thyssen. Tá? Uma maneira rápida de fazer. Vocês sabem que se for fazer isso aqui na mão, dá um trabalho danado. Vamos ver outra aqui. Vamos começar a trabalhar com os buffers. Tá? Para mim trabalhar com buffer, gente,
eu tenho que ter cuidado com a projeção da camada. Porque vamos aqui, ó, clicar em buffer. Suponha que eu queira criar uma área. O que é o buffer? O buffer é uma área de entorno, tá? Se for um ponto, se for só um ponto, é uma área de entorno e retorno desse ponto. Se for uma linha, vai ser uma área de entorno dessa linha. Se for um polígono, vai ser um polígono externo que fica em torno desse polígono. Você pensar assim, por exemplo, tem uma cerca, aí você quer fazer um acero, ou então tem uma área de conservação, e você diz, olha, eu não posso desmatar nada dentro de 50 metros dessa área. Aí você coloca, né, qual seria aqui a distância, no caso 50, tá? De um determinado polígono. Como exemplo aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os municípios que estão a 50 quilômetros da BR, a sede do município, tá? Vai estar a 50 quilômetros da BR-116, certo? Eu vou marcar esses pontinhos amarelos, somente os municípios que tiverem a 50 quilômetros da BR-116. Esse é o meu objetivo. Só que para mim fazer isso, o que acontece? O rodovia, ele está em Sirgas 2000. Eu não sei se eu teria que mudar isso aqui para UTM, porque se eu colocar essas distâncias aqui, aliás, cadê? Se eu colocar essas distâncias aqui, se o código de projeção aqui, ó, tá em latitude e longitude, quando eu coloco 50 aqui, ele vai como 50 graus, certo? Então, 50 graus, 1 grau na Terra corresponde mais ou menos a 112 quilômetros. Então, se eu quisesse aí 50, 60 quilômetros, eu teria que colocar o quê? Meio grau, né? 0,5, que está em graus. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu vou transformar isso aqui, ó, propriedade do projeto, eu vou transformar ela em UTM, mas, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se é 4618, 4618, 4618. Um sistema de coordenada geográfica não vai servir. Eu quero um sistema de coordenada projetado. Deixa eu ver essa aqui, ó. 31984. 31984. Sistema projetado de coordenadas, tá? Então, essa aqui vai me servir. Vou aplicar. Ok. Note que agora as distâncias vão estar em metro. Eu vou pegar aqui, ó. Vou desmarcar todas as minhas seleções, tá? Desmarcou tudo, né? Rodovia, desmarcou o município. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Primeiramente, eu vou fazer de novo aquela seleção da BR-116 no estado de Minas, tá? Vou pegar aqui o estado do Ceará mesmo. Vou pegar aqui o estado do Ceará mesmo. Campo. Eu estou em Sedes, Brasil, né? Não é. Tem que vir aqui para a rodovia. Seleção. Campo. BR. Igual. Valor único. 116.
e operador e campo UF, valor 1, igual Ceará. Selecionar. Selecionado, 42 feições. Deixa eu olhar aqui. Aqui, os municípios, né, do Ceará. Os municípios não, aliás. BR-116 no estado do Ceará. Então, eu vou atrás daquela minha busca. Eu quero a sede dos municípios que estão a 50 quilômetros. Eu poderia tentar fazer com essa aqui, consulta espacial. Mas só que ele não me dá distâncias, né? Nem esse daqui, ó. Ele não me dá distâncias. Ele só faz uma que cruze, ou que intercepte, ou que contenha. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um buffer de 50 quilômetros ao redor da BR-116 no Ceará. Então, vetor, ferramentas de processamento buffer, vou fazer com base na rodovia, somente quem está selecionado, que é a BR-116 no Ceará, certo? A distância, vou colocar aqui 50. E aí, gente, vem essa pergunta aqui. Segmentos para aproximar, isso aqui é mais ou menos quantos pontos ele vai fazer, certo? Que vocês se lembram que quando eu coloco para editar a linha da rodovia, tem vários pontinhos. Aí cada ponto daquele ele chama um segmento. Então, eu estou dizendo que eu vou aproximar 5 segmentos. Um outro camada importante é isso aqui, ó, dissolver os resultados. O que é que vai acontecer? Se eu deixar isso sem marcar, o que é que ele vai pegar? Em cada segmento, ou seja, em cada ponto, não vai ser cada ponto, que eu estou mandando ele agrupar para cada 5. Mas a cada 5 pontos, ele vai criar um círculo em torno daquele ponto, que está ali na linha. Você lembra que a gente marca os pontinhos para fazer a linha? Então, cada nó daquele, em cada nó da linha, ele vai criar um círculo. É uma área com 50 quilômetros, que na verdade 50 quilômetros é 50 mil, né? 50 mil. 50 mil metros. É isso? É. E se eu disser que eu vou dissolver, ele vai juntar esses círculos numa área só. Vamos ver se vai dar certo. Se não der, é porque eu vou ter que buffer 116 no Ceará. Ok. Ó, não fez. Deixa eu ver como é que ficou. Deixa eu remover aqui. Deixa eu ver o que é que eu fiz errado. Vetor, ferramenta de processamento, buffer. Ah, eu não marquei. Eu marquei isso aqui, vocês se lembram se marcou ou não? Apenas quem está selecionado. Prestou não. Prestou não. Por quê? Porque a camada está em... Eu vou ter que transformar essa camada em...
eu vou ter que transformar essa camada aqui, gente, em uma camada UTM, tá? Projetada. Então, vamos lá, como é que a gente faz? Vetor. Deixa eu ver se ele tem aqui. Tem não, eu vou botar aqui. Reprojetar a camada. Vou reprojetar a camada rodovias. Ela está na 4674. E eu quero que ela vá para isso aqui, 31984. Quer ver? 31984. Universal Transverso Mercator 24 Sul. Ok. Eu vou salvar ela num arquivo de rodovias. Vai ser rodovias UTM. Rodovias UTM. Lá. Aqui eu tenho a reprojetada. Ixi, parece que ele reprojetou só o Ceará, viu? Era o que estava marcado. Foi. Mas não tem problema não, a gente usa ele aqui. Então, vetor. Certo? Vamos usar agora o buffer. O buffer da reprojetada. Distância 50. Dissolver os resultados e colocar aqui no buffer 116 Ceará. Ele criou aqui, gente. Só que eu dei uma errada aqui, né? Ele está muito pequenininho. No caso, seriam, como eu falei, 50 quilômetros seriam 50 mil, né? Eu vou remover mais uma vez, vou fazer de novo. Então, vetor, buffer do reprojetado, distância 50, 1, 2, 3, 50 mil metros, que dá 50 quilômetros, e vou salvar ele no buffer 116. Por cima, dissolver, para não ficar só as bolinhas, né? Ok. Pronto. Agora sim. Agora eu tenho uma área, deixa eu botar ele aqui por baixo da BR. Então, vejo que aqui tem a BR-116, certo? E agora eu tenho essa área de amortecimento de 50 quilômetros em torno da BR, certo? Aí agora, eu posso vir aqui no sede dos municípios e fazer o seguinte, vetor, ferramentas de geoprocessamento, investigar, pegar as sedes do Brasil que estão dentro dessa área reprojetada de 50 quilômetros da BR, né? As feições que estão dentro da feição selecionada. Ok. Fez? Ah, fez não. Por que, gente? Detalhe. Essa aqui é projetada. E essa Voronoi, ela está em UTM, né? E a sede está em quê? Está em outro sistema de coordenada. Ó,
43,26. Então, eu vou ter que converter também essa aqui, tá? Eu vou reprojetar as camadas. Sede. Sede Brasil, ela está na 43,26. Eu vou levar ela para 31,984. E vou salvar com o nome de, lá dentro de sedes, tá? De sedes, cidades do Brasil, sede BR em UTM. Gravar, rodar. Deixa eu ver se ele fez. Aqui no campo. E aí não. Fiquei no lugar errado. Meu computador, meu drive, Classroom, geoprocessamento, sede, Brasil em UTM. Gravar. Ele vai dar 43,26 para 31,984. Então vamos buscar ele lá. Buscar aqui o processamento, sede em UTM. Abrir. Vou tirar essa outra aqui para não me confundir mais. E vou tirar. Vou deixar aí para vocês. Bom, então vamos lá. Eu vou agora selecionar a sede dos municípios que estão a 50 quilômetros da BR-116. Então, eu vou usar essa área de buffer como essa área que está em torno da BR 50 quilômetros. Então, vou aqui investigar por localização, selecionar Brasil UTM, que é os municípios que estão dentro, né, completamente dentro da feição o buffer, né? Pegar o Brasil, a sede dos municípios do Brasil, que estão dentro dessa área aqui, buffer, que é essa área de em torno de 50 quilômetros da BR. Tá? Ok? Então, tá aí. Imagine que você vai fazer um trabalho de marketing, de visitação, que seja, e você quer fazer, sei lá, um trabalho de logística, você dizer, eu quero visitar os municípios que estão a 50 quilômetros da BR-116. Então, essa é a lista dos municípios, tá? Então, aí, a 50 quilômetros da BR-116. São 111 no Ceará. 111 municípios. É mais ou menos assim que era feito o trabalho, né? Aquele trabalho que eu passei para vocês. Vocês vêm aqui e olhem quantos municípios vão selecionar. O que é mais que a gente pode ver? Ver mais aqui alguma coisa. Ferramentas. Interseção, gente. Não sei se dá para vocês verem o símbolo. Interseção é você colocar áreas que são comuns a duas camadas, tá? Áreas que são comuns a duas camadas. Então, só que aqui, como resultado,
Ele não vem uma seleção. Na verdade, é criado uma nova camada, tá? Então, por exemplo, aqui eu selecionei esses municípios, né? Que estão cruzando aqui, que estão interseccionando a essa área de amortecimento aqui da BR-116. Se eu quiser salvar eles como uma outra camada, como eles estão selecionados, eu posso fazer salvar como, né? E selecionar somente quem está selecionado aqui e salvar numa pasta. Imagine que eu quisesse fazer essa operação de uma vez só, tá? E sem ter que fazer essa seleção previamente. Então, eu poderia usar a interseção. Vou desmarcar eles aqui. Então, vou usar a interseção para mostrar isso. Eu vou criar uma nova camada da interseção da sede dos municípios com essa área tampão. Então, vou aqui em interseção, para com a camada vetorial Brasil DM, que cruza a camada buffer da BR-116. Mas só que aqui ele já cria uma nova camada, tá? Então, vou aqui para dentro de sedes. Municípios, sedes. Ceará, 116. BR-116. Tá? Então, ok. Ó. Aqui, no caso, ele não vai mais selecionar. Aqui, no caso, ele já cria uma camada de interseção entre duas camadas. Pode ser também polígono, tá, gente? Se eu colocasse aqui o buffer com os municípios, ele ia criar uma nova camada só com esse trecho dos municípios que estão aqui dentro dessa área de interseção. Aqui no caso dos municípios, tá? Ele ia cruzar os municípios com esse buffer. Deixa eu ver mais um aqui. União. A união é quando eu tenho duas camadas diferentes e eu quero juntar essas camadas, tá? Deixa eu ver aqui. Como é que eu farei aqui uma união? Já sei. Eu posso fazer em qualquer uma dessas, camada, linha ou polígono. Suponha essas aqui. Deixa eu ver aqui. Suponha que eu queira incluir esses municípios aqui, ó, do Cariri, tá? Né, junto com esses da BR-116. Então, eu vou aqui na sede do Brasil, né? Aí eu vou pegar aqui a pasta, vou pegar aqui um campo. Não tem um campo na micro-região. Bom, tem os municípios, tem. Eu vou pegar aqui o campo dos municípios que tem a micro-região do Cariri, tá? Campo, nome da micro, igual. Olha aqui se tem Cariri. Cariri. Aqui. Cariri.
Nome da microrregião é Guacariri. Selecionar. Então, são esses aqui, ó. Suponha que eu quero incluir esses municípios aqui, tá? Junto com os municípios lá, desses que estão esses aqui, ó. Que estão na BR-116 no Ceará. Então, antes disso, eu vou selecionar a sede desses municípios, tá? Vou fazer uma seleção por localização, vetor, seleção por localização. Eu quero o vetor de, no caso, seria Brasil, né? Eu quero a sede dos municípios em Brasil, que cruza os municípios do Brasil, mas no município do Brasil eu quero só esses que estão marcados, que é o Cariri, ó. Apenas os que estão marcados, que é o Cariri. E que estão dentro, né? Ah, não vai dar. Não vai dar certo. Por quê? Porque esse Brasil está em UTM e o município aqui está em outra projeção. Aqui está em coordenada longitudinal. Então, como são poucos, o que é que eu vou fazer? Eu já vou marcar direto no mapa, tá? Vou usar aqui o traço livre, vou deixar aqui o Brasil selecionado e já vou marcar esses aqui. Opa, estou marcando a altaneira aqui que não é. Pronto. Já marquei aqui os municípios que me interessam. Crato, Nova Olinda e Santana do Cariri. Juazeiro já estava aqui a 50 quilômetros, né? Então, como aqui está muito próximo, eu vou incluir essas 3 cidades na seleção aqui do Ceará. Então, vou pegar aqui, fazer a adição, né? Então, ferramentas, eu vou adicionar da BR-116 esses 3 municípios do Cariri. Então, vou fazer união. E aqui ele não diz quem está marcado, né? Ele une 2 camadas, independente de quem está marcado ou não. Então, o que é que eu vou ter que fazer antes disso? Eu vou ter que criar uma camada só com os 3 municípios. Então, vou pegar aqui Brasil. Vou ter que salvar como. Vou salvar aqui com o nome de Cariri. Cariri. Salvar no mesmo sistema, né? 31984. Salvar somente quem está selecionado. São as 3 cidadezinhas lá do Cariri. Ok. Aí criou uma nova camada, que é o Cariri, tá? Vou desmarcar todo mundo. Vocês estão notando aqui. Nova Olinda, Crato e Santana. E vou juntar eles com a Ceará 116 como uma nova camada. Então, vou juntar essas 2 camadas, tá? Fazer uma união. Então, vetor, ferramentas de processamento, união. Vou unir Ceará 116 com Cariri. Vou chamar de novo Ceará 116. Então, em vez de novo, vou chamar união, né? Pra vocês lembrarem que foi da união. União. Ou seja, faz a junção. Ok. Fechar. Veja aqui agora, ó. Eu tenho a junção dos municípios que estão aqui no entorno da BR-116, mais 3 municípios aqui da região do Cariri, que estavam muito próximo aqui, ó. Alguém ligou o microfone? Tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta, gente? Alguém está com o microfone ligado?
barulhinho aqui. Não sei de que é não, esse barulho. Tá dando... Então, pronto. Feita a união dessas duas camadas. Vetor. Vamos ver aqui uma próxima. Diferença, tá? O que seria diferença simétrica? A diferença é o oposto à interseção, tá? Então, por exemplo, na interseção, ele vai criar uma nova camada, onde você vai pegar uma área que duas camadas estão se seccionando, como a gente fez, né? A gente pegou o buffer e pegou os municípios que estavam interseccionando dentro da área do buffer. Então, por exemplo, se eu fizesse diferença simétrica, então, se eu usasse o buffer com as sedes dos municípios, o que é que ele iria fazer com a diferença simétrica? Ele iria pegar todos os municípios que não estão cruzando com o buffer, tá? Muito parecido com essa diferença, certo? Então, vou exemplificar aqui. Eu vou botar aqui o Brasil, tá? Todos os municípios, tá? Brasil TM. Vou chamar aquele buffer. Então, vou fazer a diferença simétrica. Diferença simétrica. Diferença Brasil TM com o buffer. Vou salvar aqui o nome de diff simétrica. Ó, o que ele fez? Ele salvou todos os municípios do Brasil que não estão dentro da área de buffer, ou seja, a diferença. Tá? Já naquele outro aqui, como eu fiz interseção, ele salvou todos os municípios aqui no Ceará que estão dentro da área do buffer. E aqui ele fez todos que estão fora. É tanto que se eu apagar aqui Brasil e vou apagar o buffer, vocês vão ver, ó. Tá vendo? Todos os municípios que estavam dentro dessa faixa aqui do buffer, todos os municípios que estavam dentro da área do buffer, ele fez por diferença com a sede dos outros municípios, né? Então, tá todo município aqui, menos os que estão dentro da área do buffer. Tá? Essa é a diferença. Então, com essas operações, gente, a gente pode fazer assim, uma série de coisas, entendeu? É claro que, por exemplo, aquele exemplo de que você quiser municípios que estão a uma certa distância, né, da BR-116, ou então você vai escolher municípios que tenham um certo tamanho de população, aí já vai ser em seleção, né? Aqui já é mais uma operação geométrica, né, de geoprocessamento, tá? Então, são opções que você vai aumentando para criar coisas no seu projeto. O recortar, vou exemplificar o recortar com municípios do Brasil, tá? Só que para isso, eu vou ter que transformar municípios em UTM, né? Ele não está em UTM. Vamos aqui reprojetar o município. Município Brasil. Ele está na 4618. E eu quero que ele vá para 31984, que é Cirgas 2000. Ok.
Vou salvar ele no arquivo. Lá dentro de municípios. Eu já tinha salvo algum município. O TM não, né? Municípios. Lá no TM. Rodar. Rodar. Vamos abrir ele aqui. Nova camada de municípios. Em UTM. Ok. Vou tirar essa daqui para não me confundir com ela. Vou tirar essa rodovia também. Vou deixar aí. Bom, vamos lá. Vou marcar isso aqui para não ficar muito lotado. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou exemplificar essa função de recortar, tá? Eu vou recortar a camada municípios UTM e eu vou cortar ela pelo esse buffer da 116. E vou salvar aqui dentro dos municípios. Chamar recorte 116. O que é que esse recorte fez? Olha só. Ele pegou o mapa de municípios, tá? Aí, com base nesse buffer, que eu estou marcando aqui, ele cortou os municípios, com base nesse buffer, ele cortou aqui, ó, cortou os municípios, usando esse buffer. Tá? Usando o buffer. Então, se eu desmarcar aqui, você vai ver que tá só os municípios recortados com base naquele buffer. Vou abrir aqui a camada. Ele vai estar lá os dados, ó, os mesmos dados. É claro que aqui talvez alterou um pouco a área, porque alguns municípios foram cortados, a área dos municípios. Certo? Vamos mais para um. Dissolver. Eu vou usar como dissolver. Dissolver é o seguinte, gente. Ele vai usar, tá, algum campo, alguma característica no mapa para dissolver o mapa. Então, deixa eu colocar aqui o mapa do Ceará, que eu tinha feito ele, acho que está aqui, o mapa do Ceará. Dá um zoom para essa camada. Na tabela, existe uma tabela que são as mesorregiões, sul cearense, e existem as micro-regiões. Então, eu vou usar a função dissolver para vocês verem quais são as mesorregiões do estado. Então, vamos lá. Dissolver. Dissolver quem?
o mapa do Ceará, certo? Com base nas mesorregiões. Aí vou salvar aqui com o nome de Ceará Meso. Aqui o mapa. Então, posso até botar aqui o rótulo, né? Propriedade. Vou botar aqui um rótulo para a camada. Mostrar um rótulo para a camada. O rótulo da nome da mesorregião. E botar aqui uma corzinha diferente também. Categorizado para a mesorregião. Passa a fita. Clica. Ok. Então tá aqui, ó. Então o mapa foi criado com o nome das mesorregiões, né? Nordeste. Deixa eu ver aqui. Então, Nordeste Cearense, Metropolitana Fortaleza, Norte Cearense, Jaguaribe, Sertões Cearense, Centro-Sul e Sul Cearense. Então, você nota que eu não tenho mais as divisões de município, né? As divisões aqui, ó, por município. A divisão agora é por mesorregião. Isso, gente, não é só no estilo. Isso aqui, na verdade, ele criou um outro arquivo em que não existe mais a diferença. Se você ver aqui, ó, a tabela de atributos, ele só tem 7 feições, que são as 7 mesorregiões do estado. Se eu abrir aqui a tabela do Ceará, eu tinha 184 municípios, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai, além de eliminar as divisões de município, ele diminui o número de arquivos aqui na tabela, né? Cadê o mesorregião? Então, aqui só tem as 7 mesorregiões, tá? Você pode também usar isso aí para diversos fatores aí. Dissolver e eliminar pontas de polígono. Isso aqui, gente, é mais quando você está fazendo alguma edição e fica pontas, né? Passando. Alguma coisa que fica passando. Você lembra que aquele de rodovias, a rodovia do Pernambuco passava para dentro do Ceará. Ou alguma coisa nesse sentido, né? Você vai mesclavozinho maior. Deixa eu ver aqui, rodovias. Vamos reprojetar. Não tem muita utilidade, não. Meus amigos, se não tiver nenhuma pergunta, eu fui aqui meio que falando e fui avançando, né? Eu sei que isso aqui vai ficar gravado, mas, de maneira geral, eu queria explorar essas propriedades aqui dentro de... essas principais propriedades dentro de vetores, tá? A gente já andou explorando também dentro de raster. E, se não tiver dúvida, eu posso encerrar a gravação. A gente pode ver agora a questão das notas e enfim, a partir daí. Tem alguma pergunta disso aqui? Sim ou não? Parece que não. Parece que não. Foi muita coisa, não foi?